primórdios de Macau, tudo é incerto, tudo é nebuloso. A única certeza que existe é que o mercado da China, tal como hoje, era um mercado muito apetecível, de tal maneira apetecível que os navegantes e os comerciantes arriscavam tudo, até a vida, para poderem nele participar. De resto, não se sabe quando tudo isto começou. Para fazer uma cronologia da chegada dos portugueses aqui ao Oriente, apenas compulsando as fontes portuguesas, que ainda não estão completamente estudadas, e também as fontes chinesas, que se encontram em grande parte ainda encerradas nos arquivos. A fim de procurar respostas para tantas incógnitas, fomos falar com o historiador Luís Filipe Barreto, uma das maiores autoridades no que diz respeito à expansão portuguesa de 500 para o Extremo Oriente. Luís Filipe Barreto lidera o Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa, um centro de investigação na área das ciências sociais, que desenvolve em equipa e redes multidisciplinares projetos de investigação orientada acerca das relações internacionais e interculturais Portugal-Europa-China, Ásia Oriental e acerca da civilização chinesa. Este historiador aponta desde logo Fernão Mendes Pinto como tendo sido o primeiro a falar em Macau. Todavia, a cidade de Macau não seria o primeiro burgo português no Império do Meio. A precursora terá sido Lianpo, que ficava a norte da província de Fujian, desconhecendo-se exatamente em que ponto da costa. Esse primeiro estabelecimento terminou mal, com os portugueses massacrados pelas tropas imperiais e a cidade arrasada. Depois disso, os comerciantes lusos procuraram melhores locais para se estabelecerem mais a sul e mais próximo da cidade de Cantão. E aqui, Tung Chun, na ilha de Lantau, em Hong Kong, junto ao aeroporto internacional de Shek Lap Kok, foi onde os comerciantes se estabeleceram primeiro, mas por pouco tempo. Simultaneamente, procuraram outros locais propícios e por lá ficaram provisoriamente a ver no que dava. Adianta-se oficialmente a data de 1557 como sendo a da fundação de Macau, mas segundo Luís Filipe Barreto, não existe uma data fundadora, que aliás nunca se poderia fixar, já que tudo resulta de um processo e não de um momento. Como nós estávamos a dizer, é um processo, mas é um processo que principalmente a partir dos anos 50 avança de forma muito concreta. Nós sabemos que a partir de 53, 54 começam os pedidos para se fazer aquilo que nós chamaríamos fazer-se abastecimento, reabastecimento, ter-se umas pequeninas casas de madeira, haver uma certa carga e descarga na zona de Aojing, Aocheng, que é a zona, o Espelho do Mar ou o Espelho da Vieira, não é? Essa zona, em português, aparece pela primeira vez na Suma Oriental do Tomé Pires, em Malaca, como uma das zonas de Cantão para o comércio, e Tomé Pires define Cantão como as portas por onde se escoa o melhor da China. E, portanto, os portugueses em Malaca, em 1512, 1515, já têm informação sobre a zona de Cantão, a zona que a gente diria hoje a foz do Rio das Perlas, o delta do Rio das Perlas, tem informação como uma daquelas zonas que são bastante importantes em termos do comércio. Na zona de Aocheng, terá havido nos anos 30 uma espécie de alfândega e controle oficial chinês, que depois é rotativo, anda de uns sítios para os outros, mas, portanto, quando nós chegamos aos anos 54, 55, 57, o que há é várias centenas de portugueses em diferentes sítios. Por exemplo, fala-se de algumas centenas em Lantau. Outras centenas estariam em Lampacau, alguns em Sanchoão e alguns em aquilo que Fernão Mendes Pinto escreve em 55, Amagau, Macau. E, portanto, o que nós temos ali são vários lugares, várias instalações portuárias onde os portugueses estão disseminados. Mas qual seria, em concreto, o imperativo ou a necessidade que levava os portugueses a persistir no comércio com a China, apesar de todos os perigos? Filipe Barreto esclarece que uma das razões, se não a mais forte, era, com certeza, o comércio das especiarias, que, ao contrário do que geralmente se pensa, não se fazia com a Europa, mas sim com a China.
Por outro lado, a moeda chinesa era padrão desta região do mundo e era também a moeda corrente interna do Japão e do Vietnã. E o que poucos sabem é que também chegou a circular na Europa. Necessidade, porque é já um comércio triangular muito forte, isto é, pelo regime das monções, se o comércio for pura e simplesmente de especiarias e do sapão tailandês, o sapão é extremamente importante a seguir às especiarias da Ásia do Sueste, porque é a planta tintureira para a indústria têxtil. E, portanto, para o comércio internacional chinês, as especiarias, seja a pimenta, sejam as especiarias finas, seja o sândalo de Timor, seja o sapão da Ayutthaya, o sapão de Sião, todos estes produtos são produtos que os portugueses, a partir de 9, 11, 13, entram neste comércio internacional e, portanto, cada vez que a partir de 13 vão à zona de Cantão ou depois mais acima, as costas mais do Fujian e do Zhejiang, cada vez que os portugueses vão, levam estes produtos. Se for só levar estes produtos e trazer produtos chineses, ou moeda chinesa, e já lá vamos, é bom não esquecer que a moeda chinesa é a moeda padrão do comércio internacional da Ásia, nesta altura, e é a moeda interna quer do Vietnã, quer do Japão. Estamos a falar do dólar da época na Ásia. De tal forma que, por exemplo, o terceiro produto de lucro de Macau são as chamadas as caixas. As caixas são moeda chinesa atada, que a gente chama caixas. A moeda chinesa é extremamente importante e nós chegamos a pagar, podemos um dia falar sobre isso, os Filipes chegam a pagar, e é a primeira vez que circula moeda chinesa na Europa, chegam a pagar ao Vaticano depois com moeda chinesa. Neste contexto dinâmico, sabe-se que em 1555 Fernão Mendes Pinto está com outros comerciantes na região, pelo que tudo aponta para que 1557 tenha sido de facto uma data aceitável como a dos primórdios de Macau. Mas as informações que nós temos escritas do nosso lado, para uma residência mais, chamemos-lhe assim, fixa, duradoura, apontam todas mais para 57. Eu diria que entre 55 e 57 se vai começando a ter uma presença mais regular de portugueses e de portugueses não só de Portugal, mas portugueses miscigenados e com os seus homens indianos ou malaios a apoiar. 55, 57 será o momento em que emerge aquilo a que nós chamaríamos um estabelecimento, mas que evidentemente é um estabelecimento entre outros, isto é, até aos anos 60, 70, nada garante que aquele vá durar mais do que os outros, ou que aquele vá triunfar sobre São João, ou sobre Lampacau, ou sobre Lantau. Porquê é que triunfa? E aí temos o tal processo já de consolidação de Macau. De certeza por N razões, a começar por razões, por exemplo, geoestratégicas, quer do lado chinês, quer do lado português. Aquela é nitidamente um bom porto interior para a navegação da altura, que protege. Aquele é o mais próximo de Cantão, porque depois, um dia e uma noite, pelo rio acima, se pode navegar. Aquele é, ao mesmo tempo, do lado chinês, e, portanto, nós temos informações nas fontes portuguesas de que, o mais tardar nos anos 60, 62, 64, terá havido uma espécie de aterro, porque começa aquilo que depois chamará a Porta do Cerco, e que eles chamam a Porta Grande, que abria de semana a semana, depois de 15 em 15 dias, mas depois de 5 em 5 dias. Aquela zona terá sido a zona mais conveniente para portugueses e chineses sobre as outras zonas. E, portanto, sei lá, Lantau é fácil de perceber, Lantau era muito aberta, um porto de águas fundas, não dá cobertura. Macau é um porto de águas que são, digamos assim, boas para a defesa e que fazem, exatamente pela zona do Porto Interior, uma espécie... Aliás, Macau é definido constantemente por aqueles que lá nascem e lá vivem, até aos anos 70, como Ilha Macau. Será ilha, península, península, ilha. Provavelmente a zona das Portas do Cerco foi o primeiro aterro, chamemos-lhe assim, que deve ter sido, e que deve ter sido mútuo de interesse em termos defensivos. Mas apesar das boas condições encontradas, isso não queria dizer forçosamente
que este entreposto precário se iria transformar naquilo que conhecemos hoje como a grande fronteira com a China de séculos e séculos. É mais uma aposta que está ali, só que naquela aposta, Valignano dirá nos anos 90 de que Macau, ele está a escrever em Macau em 98, dirá que Macau é um bom exemplo de como os portugueses perceberam que não estão em terra deles e de que, portanto, têm que fazer um jogo de acomodação. Aquilo que os jesuítas dirão que é os moradores de Macau são ao mesmo tempo fiéis servidores del rei da China e del rei de Portugal. Aquilo que nós hoje diríamos uma dupla nacionalidade, que não existe nacionalidade, porque nação é a terra dos pais, pátria é a terra dos pais, mas a ideia de que tem um estatuto que tem capacidade de conciliação de interesses e que tem capacidade de perceber quais são os limites e que, portanto, joga por estratégias múltiplas de acomodação e estratégias múltiplas, como ensina também Valignano, são renováveis cada 24 horas. Não há... Ali é uma fronteira. E assim, nas circunstâncias descritas, o triunfo de Macau parece ter-se devido, por um lado, ao acaso e, por outro lado, ao reconhecimento pragmático de que a Europa não era o monopolista da civilização no mundo.